Bom dia a todos. Hoje o nosso assunto serão os critérios de classificação adotados para classificar os seres vivos, no caso em reinos. Para cada tipo de classificação que você precisa, você vai adotar critérios diferentes. O que eu quero dizer com isso? Se você for classificar seres vivos dentro de um reino, os critérios adotados serão de um padrão. Se você for classificá-los nos silos, nas classes, nas ordens, famílias, gêneros, espécies, em cada nível de classificação, em cada categoria taxonômica, os critérios vão ser distintos. E serão distintos também de acordo com serem esses organismos animais ou vegetais. Dentro dos animais, filos distintos, critérios distintos. Dentro dos vegetais, filos distintos, critérios distintos. E assim, categoria taxonômica por categoria taxonômica, grupo de seres vivos por grupo de seres vivos. Os critérios, portanto, são específicos e os biólogos devem conhecê-los para poder classificar os seres vivos. O biólogo vive classificando os seres vivos, seja o botânico, seja o zoólogo, por exemplo, tá certo? Na classificação dos reinos, alguns critérios são fundamentais. Por exemplo, o mais básico de todos, o padrão celular. Então, o padrão celular procariótico, eucariótico, vão definir o início dos critérios de classificação. Depois eu defino o que são procarióticos e eucarióticos. Se um organismo for eucariótico, ele poderá ser uni ou pluricelular. Logo, o número de células define também um nível taxonômico, uma categoria taxonômica. É um critério de classificação. Se esse organismo pluricelular ele possui tecidos primitivos ou se ele possui tecidos organizados, é um outro critério de classificação. Tecidos primitivos, quando o organismo é pluricelular e as células não apresentam distinção. Já se elas apresentarem tecidos diferenciados, aí você tem uma padronagem superior. Você começa a ter um organismo cada vez mais sofisticado. E assim por diante. O organismo também pode ser classificado por ser autótrofo ou heterótrofo, fabrica o próprio alimento ou não. Se o organismo não fabrica o próprio alimento, heterótrofo, se ele consegue esse alimento absorvendo a matéria que existe no meio, ou se ele obtém o alimento capturando esse alimento e fazendo uma digestão dentro do seu corpo. Esses vão ser os critérios adotados para classificar os 5 reinos da natureza. Quais sejam? Reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Animalia, animal, reino Plante, ou que se chamaria de vegetal, por assim dizer. Os critérios adotados, vamos partir do mais simples para o mais complexo, são, por exemplo, quanto ao padrão celular. Nós sabemos que existem 2 grandes padrões celulares. O padrão celular procariótico, formado por células procarióticas, e está presente nos organismos procariontes. E o padrão celular eucariótico, formado por células eucarióticas, encontradas nos seres vivos eucariontes. É sempre bom lembrar que se você conhecer radicais gregos e latinos, sua vida fica muito mais fácil na biologia. Célula procariótica é aquela que tem um cárion, núcleo, pró-primitivo. Então, a célula procariótica tem um núcleo primitivo e ela está nos organismos procariontes. Onte quer dizer ser, organismo. Então, célula procariótica, ser procarionte. É a célula que nós encontramos basicamente nas bactérias, onde o DNA está disperso no citoplasma e não separado do citoplasma por uma outra membrana, que nós chamamos de membrana nuclear ou carioteca. Já as células eucarióticas possuem um cárion, núcleo, eu perfeito. Ou seja, são aquelas células cujo DNA, material genético, cromatina, encontra-se isolada, separada do restante da célula, separada do citoplasma, das outras organelas. Essa célula é, portanto, dita eucariótica e o organismo que a contém é o eucarionte. Quem são os organismos procariontes? Bactérias e cianobactérias. Todas as bactérias, não importa a qual grupo pertençam, tá certo? Agora, os eucariontes é que se distinguem em diversos reinos. Os eucariontes podem ser mais primitivos, protistas, ou já apresentaram um grau maior de complexidade, por exemplo, fungi. Ou esse grau de complexidade aumentar ainda, animais e vegetais. O que eu estou querendo dizer com grau de complexidade? Eu estou querendo dizer que o organismo eucarionte
ele poderá ser uni ou pluricelular. E se esse organismo for pluricelular, ele poderá apresentar um único padrão celular ou pouca variação no seu padrão celular, e aí ele vai ser dito um organismo pluricelular sem tecidos organizados, ou seja, sem tecidos diferenciados, ou esse organismo pode apresentar padrões celulares distintos, onde você terá a mesma genética, célula por célula, só que uma célula se distinguindo da outra célula do mesmo organismo pela sua função. Isso acontece porque, apesar destas células terem a mesma genética, vieram da mesma fecundação, é o mesmo ser vivo, ao longo do desenvolvimento embrionário, elas vão assumindo funções distintas. Genes distintos vão sendo despertados ao longo do processo de crescimento do embrião, e aí tecidos vão se formando. É assim, por distinção do uso dos genes, que no nosso organismo humano forma-se tecido muscular ou tecido nervoso, por exemplo. E esse tecido muscular também não é igual em qualquer parte do corpo. Em alguns lugares, o padrão celular vai ser de um tipo, em outros lugares de outro tipo. Por exemplo, os tecidos musculares que estão associados ao movimento do corpo, associados ao esqueleto, têm uma padronagem diferente do tecido muscular cardíaco. Então, o tecido associado ao esqueleto nós chamamos de tecido muscular esquelético. Aquele tecido responsável pela contração do coração é chamado tecido muscular cardíaco. Ainda existe um terceiro tipo de tecido muscular chamado liso, e esse é encontrado envolvendo, por exemplo, as artérias, envolvendo o tubo digestivo, formando uma musculatura envolvente desses tubos, tá? Que nós vamos chamar de musculatura circular, e que são responsáveis pelos movimentos peristálticos, por exemplo, do tubo digestivo, por contrações alternadas. Tá certo? Então, mesmo o tecido muscular tem distinção. Se você pegar o tecido nervoso, os neurônios não são todos iguais. Existem aqueles neurônios cuja função é meramente conduzir impulsos do sistema nervoso central em direção à periferia do corpo e da periferia do corpo em direção ao sistema nervoso central. São condutores, basicamente, de informações. Agora, existem neurônios localizados nos cérebros com múltiplas funções. Tá? Cada um deles, lá no cérebro, cada conjunto terá uma função. Alguns terão uma função basicamente glandular, produzindo hormônios. Outros terão a função de estocamento, né, de memória, e aí por aí daí em diante. Então nós não temos um único padrão celular no nosso organismo. Lembre-se que também nós temos no sangue glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, os brancos dando defesa e os vermelhos transportando oxigênio. E os brancos têm uma variedade muito grande, cada um dentro da defesa executando uma atividade distinta. Portanto, nós, animais, temos uma padronagem celular distinta, portanto nós dizemos que os animais possuem tecidos organizados. Os vegetais também possuem tecido organizado. No reino plant, nós temos diversos tipos de tecidos presentes nos vegetais. Tecidos de crescimento, tá? Tecidos de revestimento. Os tecidos de crescimento, obviamente, têm a função de promover o crescimento, estão em constante divisão celular. Os outros tecidos já não têm mais essa função, eles se especializam. Por exemplo, tecido de revestimento pode ser delicado revestindo folhas, pode ser grosseiro revestindo caules. Os tecidos de condução de seiva podem transportar seiva bruta, e eles são formados por células mortas, ou seiva elaborada, eles são formados por células vivas. Portanto, animais e vegetais, né, do reino do ambiente terrestre, do reino plant, possuem tecidos organizados. Temos uma exceção, por exemplo, nos poríferos, que já possuem uma certa padronagem de células, porém essa padronagem não é definida. As células que revestem o interior de uma esponja podem assumir outras funções. As células que revestem o exterior podem assumir outras funções. Curioso, certa vez foi feita uma experiência, uma esponja do mar foi batida no liquidificador, ou seja, num agitador, suas células foram dispersas, e o curioso é que as células se reagruparam formando novamente uma esponjinha que daí passou a crescer. E as células que antes tinham uma função
de captura de alimento passaram a ter outros tipos de funções. Portanto, nos poríferos, nós temos tecidos se formando dentro do organismo, mas essa função final não está totalmente definida. Por isso que nós não podemos dizer que eles possuem tecidos organizados, né, como em todos os outros animais. É uma pré-situação, mas ainda não é definida. Já os fungos são pluricelulares, muitas das algas são pluricelulares, mas eles não têm padrões de diferenciação celular. Existe alguma variação muito delicada, muito pequena, mas não muito bem definida. Os únicos organismos que apresentam tecidos organizados, verdadeiramente organizados, são os animais, né, e os vegetais terrestres, né, o reino animalia, reino animal e reino plante. Portanto, essa distinção que levou aos reinos, ela vem daquilo que nós conhecemos hoje como evolução. O que nos leva a crer, portanto, que os seres vivos todos tiveram um ancestral comum. Essa é uma das hipóteses para a formação de todos os reinos conhecidos. E o que nos leva a crer que temos todos um ancestral comum, ou pelo menos um grupo muito pequeno de ancestrais comum, é o fato de todo ser vivo conhecido possuir material genético. Esse material genético ser o DNA. E o DNA operar praticamente da mesma forma, com mínimas variações de um ser vivo para o outro. O processamento do DNA é basicamente o mesmo. A estrutura do DNA é basicamente a mesma. Os nucleotídeos que formam o DNA são basicamente os mesmos. Adenina, timina, guanina e citosina. Nucleotídeo de adenina, de timina, de guanina, de citosina. E a forma como essas informações contidas nos genes são lidas é quase praticamente a mesma, com poucas variações. Logo, tudo nos leva a crer que tivemos um ancestral comum. E esse ancestral comum levou aos poucos à formação de variantes que derivou na formação dos inúmeros reinos. Então, aqui nós temos um esquema muito simplificado de como podem ter surgido os 5 reinos da natureza. O primeiro deles, reino Monera, organismos procariontes com material genético disperso no citoplasma. Genes novos, mutações novas trazendo genes novos. E a variedade genética foi surgindo até que surge um grupo capaz de fabricar o próprio alimento, um fotossintetizante, o precursor das cianobactérias. Esses organismos saturaram a atmosfera de oxigênio, o que possibilitou o surgimento futuro de um outro grupo, de um outro padrão genético, onde o organismo agora é capaz de capturar o oxigênio da atmosfera para extrair a energia do seu alimento. Surgem, dentre as bactérias primeiras fermentadoras, surgem as bactérias respiradoras. Agora eu tenho bactérias heterótrofas e bactérias autótrofas, as precursoras das cianobactérias. Portanto, a diversidade nos oceanos está aumentando, mas são apenas bactérias nesse início da vida. Um dia, esse padrão celular procariótico começou a se transformar e ao longo de bilhões de anos, essa estrutura foi se diferenciando, surgiu uma membrana separando o núcleo do citoplasma e surge o padrão celular eucariótico. Não se sabe exatamente como isso aconteceu, uma vez que organismos unicelulares dificilmente deixam fósseis. Mas houve um momento que surgem os organismos eucarióticos. Esses organismos eucarióticos eram, a princípio, anaeróbios. Até que um dia, um desses grupos, se associou às bactérias aeróbias. E aí surgem agora os eucariontes aeróbios. O sucesso deles foi tão grande que desaparecem os eucariontes anaeróbios. Nós temos aqui o reino protista, que começou anaeróbio, evoluiu para aeróbio. Os aeróbios são mais eficientes que os anaeróbios. Os anaeróbios foram extintos, seleção natural novamente. Agora, esse grupo de eucariontes respirador adquiriu a mitocôndria. Essa associação com essas bactérias respiradoras originou aquilo que nós chamamos de mitocôndria, uma organela endossimbionte. A diversificação continuou. Um desses organismos eucariontes, um desses protistas, um grupo deles, um dia, se associa agora com uma cianobactéria. E surge uma novidade. Os eucariontes que eram heterótrofos tornam-se autótrofos. Aqui vai derivar um outro ramo, um ramo novo. Daqui começa a sair o grupo das algas, e das algas, do grupo das verdes, começam a surgir os vegetais terrestres. Portanto, do reino protista, nascem as algas e os vegetais terrestres. Dos que permaneceram heterótrofos, surge uma derivação. Um grupo
desenvolve parede celular e perde a capacidade de fagocitar o seu alimento. Continua sendo heterótrofo, mas por absorção. Ele é incapaz de englobar o alimento e digerir dentro de si. Ele lança enzimas, as enzimas digerem o que está no meio e ele absorve. Então esse grupo é um grupo de eucariontes heterótrofos por absorção. O outro grupo permanece com a capacidade de englobar o seu alimento. Aqui nós teremos um organismo eucarionte heterótrofo por ingestão. Este, capaz de ingerir o alimento para depois digerir dentro de si, originará os protozoários e o reino animal. Este daqui, incapaz de capturar o alimento para digerir dentro de si, tendo que absorver aquilo que ele digeriu externamente ao corpo, originará o reino fungi. E o reino plante, onde eu terei as plantas. Os 5 reinos se originam, portanto, dessa forma, mais ou menos como acreditamos. Tá certo?